Fala galera, tudo bem? Estamos de volta. Gosta de polêmica? Gosta de temas que relacionam a conflitos de interesses geopolíticos? Eis a questão Palestina. Essa temática a gente sempre ouve do aluno: poxa professor, Oriente Médio é muito complexo, eu leio e ainda tenho dificuldade. Realmente, a questão palestina é uma das questões mais complexas do Oriente Médio e tem a ver com a história, com a geografia e com a geopolítica daquela região. Então, como isso é abordado? O que nós colocamos para vocês? Um exemplo de questão, de como a questão palestina pode aparecer. Veja que é uma questão grande para a gente discutir cada item e você não ter dúvidas. Primeira questão que ele coloca: a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, no contexto desse conflito, aplicou atos considerados terroristas contra Israel, sobretudo depois de Yasser Arafat controlar o grupo. A questão é perfeita. O que ocorre? A OLP utilizou de métodos ou táticas terroristas como forma de chamar a atenção do mundo para a questão palestina e, por vezes, foi tratada como uma organização terrorista pela ONU. Olha o item 2. Apesar do conflito, a Palestina é um país considerado desenvolvido na região, produzindo tecnologia, sobretudo militar. Aqui está errado. É uma área que luta para ser reconhecida como um Estado. E tal fato somente foi ocorrer recentemente, quando a ONU reconheceu a Autoridade Nacional Palestina como legítima representante do Estado palestino com direito à cadeira na ONU. Então é um país pobre, com grandes dificuldades, que vive o problema das perseguições e dos conflitos com o mundo judaico. Então o item 2 está fora. Item 4. Camp David, nos Estados Unidos, e Oslo, na Noruega, são tentativas de propor a paz e resolver a questão territorial entre o Estado judeu e o palestino na região. Afirmação correta. Acordos de Camp David lá de 1978 e os acordos de Oslo de 1993 para 95 foram tentativas de paz coordenadas pelos Estados Unidos que, em parte, obteve êxito, porém não conseguiu levar a um cenário de paz duradoura. Item 4, correto. Item 8. O conflito nessa região tem início quando um Estado árabe foi criado pela ONU em 1948. Os judeus que habitavam a Palestina não aceitaram o que disseram ser uma ingerência da ONU e começaram uma guerra de expulsão dos árabes. Percebeu o detalhe? Há aqui uma inversão. Ocorreu a criação de um Estado judeu e os árabes que habitavam a Palestina não aceitavam a criação desse Estado e iniciaram uma guerra para expulsar os judeus. Então ele inverteu tudo para te confundir. Esse item está errado. Item 16. Nesta questão pode-se destacar o Yom Kippur, o dia do perdão, feriado de judeu, quando Israel, atacado, obteve vitória contra estados árabes da região. Sim, esta foi a chamada Guerra de Yom Kippur, ou Guerra do Dia do Perdão. De um lado, Israel, do outro lado, a Síria e o Egito. Esta, inclusive, suscitou o chamado primeiro choque do petróleo, a segunda maior crise do capitalismo no século XX. Então veja que aí somando teremos um gabarito 21. Veja que questão legal. Mas veja, para te ajudar, olha o que fizemos. Colocamos aqui para você o mapa de Israel, que aparece em tonalidade escura, o mapa do Estado judaico. E o que está em amarelo seria o Estado árabe, teoricamente o Estado palestino. De um lado, a faixa de Gaza, do outro lado, a Cisjordânia. Mas observe que no meio está aqui Jerusalém, que seria o quê? Um território internacional.
que recentemente Israel veio a proclamar como a capital judaica e muitos países se comprometeram em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, contrariando uma designação da ONU quando da partilha em 1947. Esse tema dá muito o que falar. Então, para te ajudar, o que nós fizemos? Colocamos aqui para você uma evolução histórica. O que eu te aconselho? Principalmente se você tem dificuldade, faz um print, porque aqui você tem o passo a passo da evolução com legenda, mostrando as ocupações feitas por Israel na Guerra dos 6 Dias de 67, fazendo surgir os territórios ocupados, e você tem aí os processos de desocupação até a atualidade, uma vez que a faixa de Gaza e a região da Cisjordânia, teoricamente, deveriam ser devolvidas aos palestinos desde os acordos de Oslo. Então, para facilitar a sua vida, o que eu te aconselho? Faz um print para você de quando em quando estar revendo essa temática. Mas mesmo assim, você ficou na dúvida? O que eu te aconselho então? Se inscreva no nosso canal e reveja todas as videoaulas sobre Oriente Médio. Elas estão por tema para você poder ter facilidade de interpretação. Criação de Israel, Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, Primavera Árabe, Guerra do Golfo, Guerra Irã-Iraque, a questão do Afeganistão, a questão dos curdos, tudo para você. Nosso objetivo é ajudar você a aprimorar seus conhecimentos para o melhor aproveitamento na disciplina de Geografia. Eu aguardo você. Até a próxima. Vem com a gente. Um grande abraço.